Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João, sim, e olha, eu tô muito ansioso pra Scarlet Violet. Fala galera, eu sou o GH e falando em Scarlet Violet, eu tô curtindo o jogo. Assistir, né? Jogar não, porque não tem. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tô curtindo o card game do Genshin Impact. Não sei se vocês souberam, mas lançou um card game do Genshin Impact dentro do jogo, que é legal pra caramba. É um card game dentro do jogo? É, você com seu boneco dentro do jogo, você vai dentro de uma taverna, que é a taverna do gato lá, e aí lá dentro você tem a loja de cartas, e aí você desafia os jogadores que estão lá dentro, você senta e joga uma partida de card game mesmo. Olha só. É maneirinho pra caramba. E dá pra desafiar outros jogadores, tem PVP. Que massa. Aliás, aproveitando aqui, antes da gente entrar nas notícias da semana, vocês ainda estão ligados no Team Challenge? Vocês tentaram classificar? Como é que foi? Tô por fora, cara. Até comentei em off aqui que eu tô meio off do TCG, que aconteceram algumas coisas pessoais, eu fiquei meio fora das notícias, um monte de coisa. Então meio que nem acompanhei muito o Team Challenge, não. Mas eu vi que tinha uma galerinha que tava indo bem, né? É, aqui foi a última qualificatória essa semana. Eu, felizmente, consegui me classificar e então agora esperar os playoffs. Massa, eu tô por fora do Team Challenge também. Assim, até pensei em jogar um playoff e tal, eu tava jogando com uns deckzinhos aí, mas não animei não. Ainda mais tô tendo um monte de aula sábado. Geralmente os jogos são sábado. Aula sábado é criminoso, cara. Quem coloca aula sábado não pode não. Não é de Deus, mas, não. Pô, o meu qualifier aqui, cara, Regigigas cometeu crime. Fui de Regi. Sei que o deck trai às vezes, mas nesse ele foi fiel até o final. 3 rounds, 3 vitórias, foi maravilhoso. Massa demais. Regis quando roda é lindo, velho. Sim. Bom, mas vamos lá, vamos pra notícia da semana. Primeira notícia dela é que a gente sempre comenta aqui no podcast quando saem notícias falando sobre o registro de marcas pela Pokémon, né? E foram registradas 2 marcas no Japão: Snow Hazard e Clay Burst. Naquele mesmo esquema que foi com Space Juggler, com Time Gazer, com Dark Phantasma, que a gente já comentou aqui. São nomes registrados num esquema que deve referenciar futuros sets japoneses, né? Então devem ser sets que devem ser lançados ali por abril e junho no Japão, então eles são registrados agora. E segundo a Pokébeats, esses nomes, né? Snow Hazard seria algo como o perigo da neve, e Clay Burst, esse Burst é mais difícil de traduzir, mas é algo a ver com argila, né? Clay, explosão de argila, algo assim. Fazem referências a 2 Pokémon dessa nova geração 9, né? O Xianpao, que é Dark Ice, e o Tinglu, que é Dark Ground. Então, provavelmente a gente pode ver alguns sets inspirados nesses Pokémon. Como a gente não tem muita informação, é basicamente isso a notícia, vai ter um set inspirado nesses caras aqui, muito possivelmente. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desses caras aqui, porque eu achei bem curioso os nomes deles, né? Parece ter uma inspiração oriental. É uma quinta série muito forte nesse tigrezinho. Não queria falar, mas é bem isso mesmo. Eu não consigo não, esse Xianpao aí, meu Deus do céu, isso aí é quinta série total. Quinta série total, né, cara? Fala sério. O Tiglu nem tanto, mas o design dele é massa, né, cara? O design dos dois eu achei muito legal. Curti dos dois, de verdade. Eu achei muito legal essa... Não é chifre, né? Essa, seria a galha da rena, né? Só que nesse formato, como se fosse parece um capacete virado, uma parada assim diferente. Parece uma Eu achei bem legal, né? Parece uma cubuca, é verdade. É uma escavadeira. Tem isso também, né? Pode ser um escavadeiro também, né? Pode ser uma escavadeira. Eu gostei, cara, do design dos dois. Só achei estranho o nome do tigre ali, porque quando eu li, eu falei, quinta série. Ai, mas tá bom, né? Vamos ver o que vai sair. Aliás, em 10 de março, né? Continuando aqui a notícia, vai
vai lançar um subset, né? O primeiro mini set japonês, que vai ser o Triplet Beach, lá no Japão, né? Provavelmente esse mini set deve fazer parte de alguma outra coleção nossa aqui no ocidente. Então a gente vai ter Scarlet X e Violet X, depois Triplet Beach e provavelmente Snow Hazard e Clay Burst no Japão, formando os nossos primeiros sets de Scarlet e Violet. Vocês estão ansiosos? Eu tô. Eu quero que chegue logo esse novo formato que a gente vai jogar, porque já tô na vontade. Esse formato promete. Bom, eu quero que tenha rotação, né? Mas então isso aí a gente vai falar já. Vamos pra que já a ideia é falar de Scarlet e Violet, né? Vamos falar aqui das notícias, são bastante coisa. Então eu vou passar tudo e aí a gente vai escorrendo assim por partes, beleza? Foi revelada a data de lançamento da Scarlet Violet Base 7, né? A primeira coleção desse bloco novo vai ser lançada no ocidente no dia 31 de março de 2023. Geralmente ele teria sido lançado ainda em fevereiro, mas por conta do lançamento de Crown Zenith em janeiro, é bem provável que eles tenham escolhido atrasar um pouquinho o lançamento da nova geração nas cartas aqui no ocidente. O meu bolso agradece. A princípio a coleção vai ter 198 cartas antes das secretas raras. Então, isso significa que é uma mistura de Scarlet X e Violet X do Japão, mais as cartas do Starter 7X. Fora isso, eles anunciaram algumas mudanças aqui no ocidente. Pela primeira vez na história, as cartas ocidentais vão usar as mesmas bordas cinzas ou prateadas do Japão. Então, segundo a TPCI, isso vai unificar o jogo a nível global. Mas sobre isso daqui a pouco. O tipo de trainer, né, de carta treinador que a gente conhece, né, item, apoiador, estádio, e vai ser movido para o canto esquerdo superior da carta em vez do canto direito superior, para que elas fiquem mais visíveis nas mãos dos jogadores, né? Então você abriu ali as cartas na mão, então vai ficar mais fácil de você ver apoiador, item, estádio, essas coisas no canto superior esquerdo. As energias básicas também mudaram de nome, vão mudar de nome, né? Em vez de vir só escrito energia na carta, vai vir dito energia básica e o símbolo tipo, né? Então a gente tem imagens das energias de grama, fogo, água, elétrico, psíquico, lutador, dark, metal desse novo bloco, e todas elas constam lá, energia básica e o tipo sempre com a borda prateada. Eles também aboliram aquelas imagenzinhas que a gente usava para identificar o set, né? A gente sempre tinha um símbolo da coleção no canto inferior esquerdo e ele foi abolido. A gente vai ter agora código da coleção como nas cartas japonesas. E esse código, por exemplo, o de Scarlet Violet, a Base 7, é SV1. E junto com esse código vai vir acompanhado a informação da língua da carta. Então, por exemplo, uma carta da Scarlet Violet em inglês vai ter o código SV1EN de English, né? Também anunciaram um aumento de preços nos produtos ocidentais, né? Isso sempre para o mercado americano. Por exemplo, o preço do booster vai de R$ 3,99 para R$ 4,49. Em razão desse aumento, também aumentaram a quantidade de cartas foil por booster. Então, cada booster americano vai vir com 3 cartas brilhantes. E a partir de agora, todas as cartas que sejam raras ou acima serão foil. Fora isso, alguns produtos tiveram a quantidade de itens aumentada. As Elite Trainer Box agora vão ter inclusos um booster pack a mais e também vão ter uma promo full art. E é basicamente isso que a gente pode comentar por agora. É bastante coisa, então vamos por partes. Bordas prateadas. E aí, Cato, curtiu? Cara, curti. Eu já achava a borda prateada bem legal, né? Dava um aliro invejinha. Acho muito mais legal do que a amarelada igual a gente tinha. E eu acho que fica bem mais padronizado, já que eles estão cada vez mais condicionados a fazer com que o jogo mundialmente seja um só. Que o formato jogado no Japão seja o formato jogado fora do Japão e que os lançamentos fiquem cada vez mais simultâneos. Então nada mais do que já fazer essa mudança para que, né, já fique tudo parecido. Tanto que eu não tinha reparado na mudança de tirar símbolo da coleção e passar a colocar código. Eu não tinha reparado isso, eu tinha lido a notícia, né? Mas essa parte eu, sei lá, eu acho que eu pulei sem querer. Isso é novidade pra mim. E eu prefiro o símbolo da coleção, sendo muito sincero. Eu acho que é mais legal ter o símbolo da coleção na carta.
mas eles querem padronizar, então faz sentido que eles mudem isso. E outra coisa é que no Japão, do lado da numeração, eles colocam o RR pra contar, né, que é o ser ultra rara, e o nosso inglês vai ter 2 estrelas pretas, 2 estrelinhas pretas do lado da numeração da coleção, pra simbolizar isso. Então já é mais uma marcação ali. A gente tem, pra mudar, né? Bolinha, né, losango, estrela, e agora a gente vai ter essas 2 estrelinhas pretas pra colocar, que é ultra rara. Esse aí eu gostei, dessas 2 estrelinhas. Cara, eu gostei de todas as mudanças, pra ser sincero. Acho que a bordinha prateada é a melhor de todas. Eu sempre achava muito feio a borda amarela. Horrível. Nossa senhora, demorou demais pra mudar isso. E sobre o símbolo, cara, tem uma coisa que facilita, que é na hora de fazer lista. Era um saco, velho. Você viu o símbolo e você não sabia qual que é o código do símbolo. Aí tu tem que pegar lá a folha da decklist pra procurar, se você tiver, né? E aí era muito ruim você fazer decklist sem o símbolo. Assim eu fico maneiro, mas eu concordo que perde um pouco da identidade da coleção. Ter aquele símbolo e tal, era legal. Tinha até os dados na época de XY, eu não sei se... Não, em Espada de Escudo também teve. Espada de Escudo teve? Eu não sabia, não. Com a marcação, com o símbolo da coleção, né? Tem um dado que o 1 é o símbolo da coleção. Foi padrão. Todos de Elite Trainer Box. Foi padrão em todos os Elite Trainer Box até agora. Todos de Elite, aquele dado maior, ele vem com o símbolo da coleção no lugar do número 1. Tem que ver agora, né? Como é que vai ser. Vai colocar o código da coleção no lugar. Pois é. Não tem como, né, cara? E, cara, no geral, eu tô curtindo muito tudo que vai acontecer na Scarlet Violet. O próprio X eu já gosto muito da arte do X e tal. Tô bem animado. E a nova regra do Terastal? Então, o que você achou? Eu deixei ela à parte pra gente poder falar mais separado dela. O Terastal, né, que no jogo dá uma mecânica que o Pokémon fica cristalizado e ele muda de tipo. Na verdade, ele passa a ter o tipo Terra, né? Quase sempre esse tipo Terra tem a ver com ser um dos tipos que o Pokémon geralmente tem, né? Até porque Pete dá como exemplo um Arcanine ser um tipo fogo Terastal, mas também pode ser um tipo completamente diferente, como um Pikachu com um Terastal voador, né? Por enquanto, a única carta que a gente tem com o efeito Terastal é a imagem de um Arcanine X Terastal de fogo, e aí ele vem com uma regrinha, uma caixa de regra extra, tipo as Ancient Traits, né? Os traços ancestrais que dizem que um Pokémon Terastal não recebe dano de ataques enquanto ele está no banco. A princípio, pelo que o pessoal tem comentado, essa vai ser a regra padrão pros Terastal, né? Mas eu não sei se pode, por exemplo, sei lá, um Terastal elétrico ter algum outro tipo de regra como eram as Ancient Traits, sabe? Ok, a Ancient Traits, ele mudava a regra dependendo do tipo? Não, tipo, cada Pokémon era tinha uma regra diferente. Então tinha Pokémon que atacava 2 vezes, tinha Pokémon que tinha 2... Ah, tá, aquelas cartas de céus estrondosos, né? Tinha Pokémon que tinha 2... Eu lembro. 2, como é que fala? Podia pegar 2 ferramentas, tinha... Sabe, tinha bastante coisa tinha assim. Um dos mais famosos é o Red Rock. E o Bonelby também. O Red Rock não tomava boss, não tomava Lisandre na época. Então... E o Bonelby de controle. O Bonelby atacava 2 vezes. O Bonelby atacava 2 vezes. Tinha um Articuno lá que fazia alguma coisa. Pegava prêmio extra, o Articuno. Rei do GLC. Então, assim... Por enquanto a gente só tem essa imagem, o pessoal tá assumindo que todas vão ter o mesmo efeito, né? Mas sei lá, né? Fica a esperança de que eles usem, por exemplo, cada tipo para um efeito diferente, né? E aí a gente abre também uma outra questão, né? Com o Terastal fazendo com que o Pokémon possa assumir um tipo diferente do dele, né? Já pensou se a gente tem uma nova Delta Espécies aí com o Pokémon com tipo trocado por conta dos Terastal? Possibilidade. É a esperança, né? É a oportunidade que eles têm pra fazer isso. Já que a mecânica permite que isso seja feito, por que não trazer isso pro TCG? Como a gente tem o primeiro aí que foi anunciado, que é o Arcanine com um Terastal de fogo, por que não lançar um Arcanine talvez com um Terastal Dark ou com um Terastal de outro tipo? Sim. Tipo, eles têm a oportunidade de fazer isso porque a mecânica do jogo já permite que isso aconteça, né? Então acho que é uma boa oportunidade para que eles possam usar essa mecânica e volte sim como
se fossem os Delta Species. Eu acharia muito legal, até porque iria abrir possibilidade de você usar pra atingir fraquezas diferentes. E talvez até usar a mesma quantidade de energias. Tipo, mesmo que seja um Arcanine Terastal Dark, mas ele ainda usar a energia de fogo. E aí ter ali, né, como você energizar ele vai bater na fraqueza de Dark, sabe? É diferente. Vamos ver como eles vão trabalhar as próximas, né? Mas eu acho que é uma ótima oportunidade pra eles fazerem isso. Pra quem não lembra ou não sabe, isso aí que o cara tá falando, no jogo, no Scarlet Violet, todo Pokémon basicamente pode entrar na sua forma Terastal de qualquer tipo que existe do jogo. Então o Arcanine Fogo, ele poderia ser qualquer outro tipo, basta o jogador querer. Ele escolhe qual tipo que o Pokémon vai ser, né? Na verdade, não. Tem Você não esqueminha escolhe. que você tem que fazer pra trocar, né? Não. Não tem esqueminha. O Pokémon, ele já vem com o Terastal já pré-estabelecido. Você capturou quando ele. Você captura, tá. Quando você captura ele, mas ele já como tem ser- pré-estabelecido. Mas tem Não- como ser de qualquer tipo, né? Não, como tem trocar. como sim. Tem como. Não, trocar que eu saiba, não. Tem sim. Nunca vi troca de Terastal, não. Tem. Deve ter algum Olha que eu já item, zerei, né? troca de Terastal eu não vi, não. O que eu sei é que você, tipo assim, no mapa tem a área, o cristal que você encontra o Pokémon Terastal e tem o Pokémon andando num cenário brilhando muito. Ele é um Pokémon Terastal. E aí, quando você encara ele pra batalha, como se você encarasse normalmente igual o jogo tá pedindo, aí sim ele se transforma no meio da batalha no Terastal. E aí pode ser um Terastal aleatório, ele pode ser um Arcanine com um Terastal de água. Então assim, é aleatório. Ele pode vir com qualquer tipagem. Mas até onde eu sei, não tem como trocar Aqui, ó. de Terastal. Tem sim. Você precisa ter... Atenção, se você não quer spoiler, avança 30 segundos aí. Você precisa ter derrotado o líder de ginásio do tipo normal, que é o Larry. Uhum. E depois que você derrotá-lo, você vai poder falar com o chefe que fica atrás do Sushi Bar. E ele vai te oferecer a oportunidade de trocar o Teratype dos seus Pokémon. Pra trocar, você precisa ter 50 Tera Shards. E você coleta esses Tera Shards pelo jogo. Então é pra isso, derrotando Pokémon que tenha Teratype do mesmo tipo ou em Tera Raid Battles. Não, eu vi esses Tera Shard, você até tem alguns que você encontra ele no mapa. É só assim, Isso, um então, itemzinho. aí você consegue trocar. Então é pra isso que serve. Isso eu já acho mais difícil que traga pro TCG. Mas, por exemplo, sair um Charizard elétrico, eu não duvidaria nada, sabe? É bem possível. Mas já que a gente tá falando de formato Scarlet Violet, tem mais outra notícia pra gente tratar aqui. Porque a rotação foi finalmente anunciada. Veja só você, GH. A rotação foi anunciada e todas as cartas com a marca de regulação D irão rotacionar do formato padrão em 14 de abril de 2023. No TCG Live a rotação vai acontecer um pouquinho antes, tá? Em 30 de março de 2023, para que as pessoas comecem a testar os seus decks novos no TCG Live, se elas conseguirem jogar um pouquinho antes. O formato expandido não vai sofrer nenhum tipo de modificação, vai continuar sendo a Black and White On, tirando as cartas, obviamente, que foram banidas. Fora isso, a Pokémon anunciou uma modificação nas cartas de ferramenta, né? A gente até então no jogo tem as ferramentas Pokémon, que são itens, e elas interagem como itens o tempo inteiro, e apesar de itens, são também ferramentas. A partir de Scarlet Violet e do momento em que Scarlet Violet se tornar Tournament Legal, né? Legal para jogo em torneios oficiais, o grupo de ferramentas Pokémon não mais será um subgrupo, né, das cartas de item. Elas vão estar agora na sua própria subcategoria ferramenta. Então, isso significa que os treinadores agora vão ter 4 subcategorias, que são itens com detalhes em azul, apoiadores com detalhes em laranja, estádios com detalhes em verde e ferramentas que vão ter detalhes em roxo. Isso afeta bastante o jogo, porque junto com isso a Pokémon fez uma errata com todas as ferramentas que já existem. Então todas as ferramentas que já foram lançadas, que estão no formato padrão, no formato expandido, no formato limitado, tudo, elas vão deixar de ser itens e ser exclusivamente ferramenta. Então a sua Irida não pode mais buscar um Air Balloon, por exemplo, né? E o seu adversário não vai poder contar as suas ferramentas como itens para contabilizar o ataque, por exemplo, do Garbodor de Guardians Rise. Então é isso, a gente tem a rotação e as nossas ferramentas vão mudar. E aí, GH, o que você achou? Cara, gosto da mudança. Ainda não sei o real impacto dela hoje com as cartas que a gente tem.
Mas eu gosto da mudança, dá umas nerfadinhas em algumas cartas, buffar alguma carta, acho que não bufa nenhuma carta não, só nerfa mesmo. Ah tá, tem um lado que bufa, que você agora não fica mais locado quando você toma lock de item, tu não toma lock de ferramenta mais, tu pode baixar a ferramenta. Sim, esse é um nerf importante, né? Até no expandido, cara, você pode baixar a Floodstone. Acabou o controle. Sim, um amigo até levantou e falou assim, vai prejudicar muito os decks de controle, né? Porque você não tem mais boss stall, né? Não existe mais boss stall no expandido por causa do Floodstone. Não só no expandido. Vai trabalhar bastante no formato padrão, né? Lembrando que essa mudança, ela só vai fazer efeito quando a Scarlet Violet se tornar Tournament Legal, né? Então, por enquanto, e para todos os torneios que acontecerem até o dia 14 de abril, ferramentas ainda são itens, né? Depois dessa data que elas deixam de ser itens. Tem um detalhe interessante, cara. Todo bloco de coleção novo vem uma nova regra. A gente teve a mudança ali de XY para Sol e Lua, mudando de você não poder usar apoiador no início, se eu não me engano. Eu acho que era isso. Isso, deixou de poder usar apoiador no turno 1. Deixou de usar apoiador no turno 1. A gente teve uma mudança pra espada e escudo, que eu acho foi que essa, espada e escudo. Espada e escudo foi essa aí. Então, mas de XY pra Sol e Lua teve uma mudança também de não poder atacar, acho que no primeiro turno. Acho que já não podia atacar não, cara. Não, mas teve uma mudança que a galera ficou meio assim, caramba. Como Caiu o VS. Também. Mas todo bloco, recentemente, todo bloco tem uma mudança na regra. Então, a gente teve em espada e escudo, que é mais evidente, essa regra de você não poder atacar no primeiro turno, de não poder usar apoiador no primeiro turno, o que já é uma mudança na mecânica do jogo, porque a forma que você pensava no jogo antes é diferente da forma que você pensa no jogo, né, com essa mudança. A gente tinha a carta da Lilian, que no primeiro turno você comprava a carta ter 8 cartas na sua mão, e era muito forte pra você começar com ela, pra montar o setup, pra fazer tudo. Então isso já fazia com que você pudesse se adiantar muito no jogo. E quando teve essa mudança de espada e escudo, a Lilian praticamente morreu, parou de ser usada, ela ainda tava no formato. E aí a gente tá vendo agora no bloco, né, que tá se iniciando aqui em Scarlet Violet, a mudança das ferramentas. Mais uma mudança na regra, mais uma mudança na mecânica, que vai fazer com que algumas estruturas de lista sejam modificadas pensando exatamente nisso. Então, como já foi dito, né, o lock de item não vai mais atrapalhar as ferramentas, então você ainda vai poder baixar aquela ferramenta de recuo, você ainda vai poder baixar a ferramenta de ataque, você ainda vai poder baixar outros tipos de ferramenta que vão te ajudar na partida. Então, a gente vê, né, todo bloco tá vindo uma mudança, tá vindo uma regra nova, uma situação nova, e isso faz, pelo menos, uma grande tentativa de algo que o GH sempre bate na tecla, que é de ter uma mudança no jogo, de ter novas estratégias, de dar um ar novo pro jogo. E isso eu acho legal. Eu gosto porque parece que tá dando um gás a mais, um respiro a mais pro jogo, porque parece que tá sempre as mesmas coisas acontecendo. E você, GH? O Cato já resumiu bastante do que a gente sente, né? Assim, é sempre bom você tentar inovar, fazer coisas novas. Esse é um jeito legal de inovar. Não sei se vai ter alguma outra mudança, mas por enquanto acho que já teria anunciado, né? Se tivesse alguma outra mudança drástica. Também acho. Eu acho que não muda mais nada, não. Eu achei não. bastante curiosa essa mudança. De tudo que podia vir, o que eu menos esperava é que as ferramentas deixassem de ser itens. Isso me pegou realmente de surpresa, porque é uma mudança que impacta bastante, né? Ela muda muita coisa no jogo, né? Então eu realmente não esperava, não. Mas a gente vai se adaptando, né? Bem comum do jogo, a gente vai mudar um pouquinho as estratégias. E apesar do pessoal achar que controle morreu o jeito que a gente tem controle agora, né? Logo o Sandro vai pensar algum jeito e... isso é. E vai conseguir fazer alguma coisa diferente. E isso também vai mostrar outras coisas, né? Por enquanto a gente tem item locks, mais pra frente a gente vai ter, por exemplo, tool locks, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então, lembra, acho que antes da mudança já tinha o deck de Latios que batia no T1, se eu não me engano já tinha. Não, mas é porque o ataque do Latios permite bater no T1. Atacar no T1. Então, mas aí você podia usar apoiador no T1. Então você conseguia fazer com que isso fosse mais rápido, né? Mas assim, enfim, é uma mudança bastante interessante. Eu acho que vai impactar de forma positiva pro jogo. Agora esperar a rotação, né? Tô ansioso. Tem o pool de cartas, né, do formato padrão tá muito grande, então essa rotação vai ser boa, que vai dar uma oxigenada, sabe, no formato. Você tira um pouco, vai fazer o pessoal pensar em coisas diferentes para jogo. Até a gente que
tá aqui na notícia, mas o pessoal já tava comentando que apareceu nas cartas reveladas, né, no Japão, um reprint da Nest Ball, que era uma coisa que eu já tinha até falado aqui no podcast, né? Vocês curtiram desse reprint da Nest Ball? Amei. Já secaram a liga com as douradas dela já, né? Não, Nada. no mesmo dia que anunciou, eu até falei, quer ver que já fecharam a liga? Eu abri e simplesmente não tinha mais Nest Ball de League Cup, nem Nest Ball dourada. Eu tinha G-League, cara, mas eu não achei Assim, aqui. Eu foi acho que no eu mesmo passei. instante. Quanto que tá custando? Porque eu acho que eu tenho. O último preço tava tipo assim, uns 10, mas aí tá zerado, né? Então agora tem que esperar o pessoal começar a aparecer a venda de novo, né? Ouvi dizer 30, então? Quem dá mais? Eu até fui olhar aqui se eu tinha algumas e eu por enquanto achei 12 aqui em casa. Então tô de boa de Nest Ball. Não é de League Cup, mas já resolve. Bom, gente, indo adiante aqui o nosso debate, a gente teve 4 grandes torneios que aconteceram recentemente de Pokémon TCG no físico, então a gente escolheu falar aqui um pouquinho sobre eles agora. Na verdade teve 5, né, porque teve a Champions League Kyoto, mas aí é um formato um pouquinho diferente, a gente só tem o top 4. Teve o Like, né, o International de São Paulo. A gente teve regionais em Toronto, no Canadá, em Stuttgart, na Alemanha e em Brisbane, na Austrália. Cada um foi vencido por um deck completamente diferente. Então vamos lá, né? Aqui no Like, eu não sei se vocês acompanharam, mas só tinha Lugia, né? Então, top 8 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lugias no top 8, um Lost Box e o Sander de Velton Control. Claro, né? Porque o Sander não ia vir com o deck porradeiro pro Like, né? E o vencedor foi o Tord, pela primeira vez campeão do Like, fechando o ciclo dos Internationals dele, ele foi campeão com o Lugia Archeops, vencendo o Lucas Calzar na final. Polêmicas à parte, eu não pude ver a partida, mas a lista do Tord é uma lista bem interessante de Lugia, né? O que vocês acharam? Cara, assim, é uma lista meio que esperada. A galera que tava treinando já com o Lugia tava chegando mais ou menos nessa lista. A inclusão do Stoutland V, pelo menos aqui em Goiânia, a galera já tinha descoberto o Stoutland V e falava que era uma boa match contra o Lost Box, praticamente auto-win. Achei bastante interessante esse Stoutland V, hein? Porque você bota 3 poderosas e aí você mata qualquer bicho e ganha 2 prizes. Basicamente, mesmo o Cramoran, né? O Cramoran você precisa de mais um pouquinho. Mas você mata os Sablai, os Conf e tudo e pega 2 prizes. Então, você fazendo isso uma vez já deixa a match muito ruim. Você faz isso 2 vezes, acabou o jogo. Não tem muito Já é vantagem. Já acabou o jogo. Então, é uma cartinha que vale a pena se incluir contra um deck que é super popular. Aí tem Charizard e Velton, tipo Staples em deck de Lugia V-Star, que não é o Lugia branco que a gente chama, que é o Lugia puro normal, né? É o Lugia com Aurora e etc. Então, Charizard e Velton aí já costuma dar em todas as listas. E o resto também a gente costuma ver, né? O Pompo Cabu pra tirar estádio, Dunsparce pra tirar fraqueza, Manaf não tomar dano no banco. Então a linha de Pokémon foi bem padrão. Apoiador também foi bem padrão. No final foi quase tudo muito padrão, sabe? O sentimento que fica é que o Tord, ele não ganha só porque a lista é muito boa, como ele costuma fazer. Geralmente é os dois, né? A lista dele costuma ser muito boa e inovativa, mas o cara é um monstro também. O cara ganha tudo no braço, cara. Até quando ele pega uma bad match fodida que foi contra o Sander, que ele enfrentou o Sander no top 8, que o Sander tá com um deck que é feito pra ganhar do Lugia, ele foi lá e ganhou do Sander. Pois é, cara, como é que pode, né? 2 monstros do TCG, o cara que é o monstro do controle com um deck que é super favorável contra o Lugia, e o Tord ganhou. Essa partida eu acho que não foi transmitida. Não, eu acho que não foi transmitida. E pra mim, aquela foi a final do Like que a gente não viu. Pra mim, o campeão pra mim ia sair dali, sabe? Eu lembro que o pessoal tava comentando, eu tava em transmissão, tava transmitindo, mas a gente, não sei, aí acho que ainda não apareceu de novo, mas eu tava tendo um problema de conexão aqui, tava caindo o tempo todo. Olha, me atrapalhou bastante no dia, mas deu pra ver que tinha muito Lugia jogando e não tava tão diferente não, mas eu não tinha visto o Stoutland aparecer nem numa mão inicial e nem na mão do cara descartando. Então pra mim foi uma surpresa o Stoutland, apesar de saber desse primeiro ataque aqui, já pegar bem uma galera assim desprevenida que tem Pokémon com HP baixo. Então já é aquela ajuda interessante. Eu cheguei a testar uma lista parecida do que essa daí no treino de segunda-feira com a galera. Comigo não rodou muito bem não, mas não sei se foi embaralhamento, não sei o que foi não.
mas não rodou muito bem comigo não. Mas é uma lista que, na sua estrutura, ela é bem consistente para você fazer o Lugia V-Star, colocar os Archeops já na pilha de descarte, para você colocar eles em campo e poder dar sequência no jogo. Eu só gostaria de ter mais estádio, acho que mais um estádiozinho. Eu não gosto muito de jogar só com um estádio, não. Eu também não sou muito fã, não. Eu tava até fazendo as contas aqui. Cara, no top 16 foram 12 Lugias. Dominante ou não? Muito dominante. A galera tava brincando que o LAIC era Lugia Archeops International Champion. É tipo isso, cara. Porque olha, eu falar pra você, o que teve de Lugia nesse negócio aqui não tá no gibi, cara. Tá não, com cara. certeza era a cal do torneio, né? Isso existe aí, muito treino. Isso a gente é até definição comentou. de Tier 0, cara. Não tem como definir Tier 0 mais do que isso. A gente até comentou, né, GH, acho que num programa que acho que o Cato até não tava aqui. Não, o Cato tava. Que o primeiro problema era você encontrar as 60 cartas ideais, né? Então você ia ver bastante coisa diferente, porque era muita gente testando builds diferentes do mesmo deck, né? Então você tem muitos Lugias Archeops e com certeza tem vários que tem alguma coisinha diferente, que nem foi essa questão do Stoutland que o Torge trouxe. Sim. A escolha das cartas vai mais do que você quer focar, né? Tem outras versões do Lugia também. Tem o que eu comentei do Lugia branco, que é um Lugia só normal, que é basicamente um Lugia que costuma ir o Stoutland, mas vai também o Slaking, vai Pokémons incolor, não vai os Pokémon que usa a Aurora, não. Tipo Charizard, Velto. Então ele é um deck menos ofensivo, mas é um deck mais consistente. Mas, por isso eu acho alguma lista... Mas veja, olha só, essa lista do Torge foi jogada por ele, que ganhou o IC, pelo Henry Brand, que ficou em 33º, e pelo Mathieu Vidal, que ficou em 34º. Se você pegar, por exemplo, a lista do Lucas Calzar, que é razoavelmente parecida, ele foi jogado exatamente igual também pelo Julius Brugfeld, que foi o 16º. Aí você tem o John Eng, que ficou em 4º, e a lista dele foi exatamente igual à do 11º, que foi o Isaiah Bradner, e pelo 18º, que é o Regan Retzloff. Então assim, você tem as listas com coisinhas diferentes uma das outras, apesar de usar uma base bem próxima, né? Aqui eu peguei, se eu não me engano, é a do Ian Robb, que também tem uma estrutura muito parecida, se não igual, só que usa um Sharing no lugar de um Boys, e tem uma professora Burnett na lista também. Uma professora Burnett? Aí eu achei ousadia. Tem uma Burnett na lista, ele usa um Vigor de Energy, usa uma energia de fogo também especial. Tem algumas coisas parecidas, mas tem, tipo assim, a linha de apoiadores. Não usa 4 professores, usa 2. 2 professor, 2 Marnie, 2 Serena, um Boys, um Sharing e uma Burnett. Mas de Pokémon, ele vai com... ele diminui um Archeops e vai com 2 Luminion e um Crobat também na lista. Eu acho o Crobat too much nessa lista aqui, acho que, sei lá. Entendi. Cara, eu tava dando uma olhada nas listas aqui, eu fui incapaz de achar um Lugia branco que eu comentei. Simplesmente não acho. Nossa! Todos são com a Aurora, cara. Todos. Acontece, tem um monte de coisa diferente, né? Com certeza. A Aurora faz jogar... Eu tinha visto uma das listas que a gente testou aqui, foi esse branco aí também, mas eu acho que o pessoal acabou preferindo a versão colorida, né? Pois é, cara, eu tô procurando... É porque a Aurora te abre a possibilidade de muitos outros atacantes, né? Sim, com certeza. Então tá claro qual que é a melhor versão, né? Procurei aqui e não achei. Bom, o outro regional que a gente teve, esse eu vou falar que eu assisti uma partida que foi o regional de Toronto, em Ontário, no Canadá, que foi vencido pela Piper, acho que é Piper Lepine que pronuncia, né? Não tenho muita certeza. E ela venceu Christian Labella na final. O Christian Labella tava de Arceus Duraludon e a Piper tava com aquele deck de Mewtwo V-Union que o Sander jogou um tempo atrás, né? Que a gente sempre fala que ele tava proporcionando entretenimento de qualidade. Então ela foi com um deck similar. Cara, que final, meus amigos. Que final. Vocês chegaram a alguma coisa? Cara, eu não vi, né? Não consegui ver esse daí. Na verdade, eu nem sabia que tinha tanto regional esse final de semana. Não, foi assim, um em cima do outro. Caramba, loucura. Brisbane, Stuttgart, tudo em cima do outro. E eu não esperava que esse Mewtwo pudesse ser... Sabe, chegar longe a gente viu que tá topando. Mas ganhar, cara, é impressionante. E é uma lista assim... E pior que o Mewtwo, ou ele vai curar até o cara não ter mais o que fazer da vida, ou ele vai ganhar
botando dano. Tem essas duas possibilidades. Isso que deixa o deck ainda mais chato, sabe? Ele pode ser um controle porradeiro se ele quiser, né? Você chegou a ver alguma coisa desse deck, ou GH? Não cheguei a olhar muito ele não, cara. Cara, assim, vamos falar assim, né? O pareamento contribuiu um pouco na final, né? Não foi o momento mais tenso no campeonato, porque era Arceus Duraludon, né? E, poxa, o Duraludon bate com duas energias de tipos diferentes, ele não consegue alcançar o dano do Mewtwo, o Mewtwo cura muito e tudo mais. O momento, pra não dizer que não teve nenhuma tensão no Game 2, né? Já tava 1-0 pra Piper. No Game 2 teve um pequeno momento em que ela teve que fazer a escolha entre duas jogadas, ela escolheu uma delas e ficou no momento de tensão, porque se o Christian Labella tivesse uma Marnie, ele zerava o baralho dela, porque ela só tinha, acho que 2 cartas no deck, 3 na mão, uma coisa assim. Eu sei que, 2 no deck, 2 na mão. Eu sei que ela tinha, assim, exatas 4 cartas, né? Uma Marnie iria dar a vitória pra ele, então ela fez a jogada, arriscou, porque ela já tinha ganhado o Game 1, e ele não tinha Marnie pra poder ganhar, e ela ganhou logo depois, né? Mas, assim, foi uma partida em que ela jogou, cara, o fino, não tem o que dizer, porque a todo momento você via, pela própria expressão e pelo jeito como ela realizava as jogadas, ela tinha plena certeza de tudo que ela estava fazendo, e a partida em nenhum momento saiu do controle dela. Foi um absurdo, uma aula de TCG, de como jogar de controle, de como dominar uma partida. Foi assim, impressionante. Eu recomendo assistir, vale muito a pena. Uma bela partida. Rapaz, e é legal de você ver uma partida assim, quando o jogador... E ela acabou de subir pra Master, né? E é legal porque, assim, quando você percebe que o jogador, só na expressão dele, do jeito dele mover as cartas, contar as cartas e tudo mais, que ele tá seguro a ponto dele saber exatamente qualquer jogada que ele vai poder fazer, e qualquer jogada até que o oponente vai saber. É uma segurança que, meu amigo, é impressionante, cara. É muito legal de assistir partidas assim. A gente já viu algumas partidas assim, e eu queria ter visto, né? Fiquei agora curioso pra ver essa partida, porque você vê na postura do jogador que ele já tem pensado assim, acho que 10 turnos à frente. Ele sabe exatamente o que o cara vai responder, ele sabe exatamente como ele vai derrotar o cara. E isso é muito legal, sabe? De você já ter um plano de jogo que vai te possibilitar fazer isso, e você conhece muito bem todas as suas cartas e muito bem tudo que você pode fazer. Eu queria ter assistido essa partida, acho que eu vou procurar pra assistir depois. Não, recomendo, dá uma procurada, porque vale muito a pena. Foi uma partidaça. Bom, mais alguma coisa? Não tem muito pra comentar, porque de controle eu sou um 0 à esquerda. Cara, outra partida que a gente teve aqui foi... Outra partida, né? Outro regional que a gente teve foi o regional de Stuttgart, na Alemanha, e quem venceu foi o Mateusz Laskiewicz. Provavelmente eu pronunciei errado, né? Mas ele é polonês, ele jogou de Palkia Vikavolt e venceu Brent Kuzemans, da Bélgica, que tava de 1000 VMAX. Quinta série. Na final. Quinta série, Kuzemans. Pois é, fazer o quê, né? E assim, esse regional de Stuttgart teve um top 8 bem diferente, né? Porque foi um polonês em primeiro, um belga em segundo, um holandês em terceiro, um norueguês em quarto, acho que uma eslovaca em quinto, outro holandês em sexto, outro polonês em sétimo e um britânico em oitavo. Foi bem diverso esse top. Já teve uma variedade um pouquinho maior do que, por exemplo, o nosso like. Apesar de ter 3.000, a gente teve um Lugia, um Lost Box, o Palkia Vikavolt, que foi campeão, um Palkia Intelium pilotado pelo Magnus Pedersen, e o Sander jogando de quê, Cato? Controle, obviamente. Controle, Mewtwo V-Union com Gengar. É o único que honra aquilo que sempre fez, sabe? Não muda o deck, não. O cara joga de controle e ele vai de controle a vida inteira e mais 6 vezes. É isso. Olha que teve um torneio que ele não jogou de controle, eu fiquei bem chateado. É mesmo? Qual? Ele não jogou de controle? Eu acho que até o Alcim comentou comigo uma vez que ele não tava de controle. Agora eu não lembro mais qual que é verdade. Acho que eu lembro de ter comentado alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro qual torneio era esse. Depois eu vou dar uma procurada. Cara, assim, a lista campeã aqui do Mateusz Laskiewicz é interessante, tá? Usa aquele mil de celebrações para buscar itens. O Palkia V-Star tem o Vikavolt para alocar item e eventualmente causar dano na fraqueza dos Lugias, né? Então, bastante interessante essa lista. Mas eu queria chamar a atenção aqui novamente pro deck de Mewtwo com Gengar, que o Sandro adotou uma estratégia completamente diferente dessa vez.
ele encheu o baralho de Pokémon com Pokémon psíquico, né? Halt, Skirlia, Gardevoir, o próprio Gengar, né? Com o Gastly. E aí ele usava, veja só você, a Radiante Tisarina. Porque o Gengar, ele move contador de dano de Pokémon psíquico para outro Pokémon psíquico quantas vezes você quiser durante o turno. E a Tisarina cura 20 de todo mundo. Então você poderia mover, por exemplo, aquele contador de dano que tava faltando para poder ficar a vida cheia para outro Pokémon, curar com a Tisarina, veja só você. Nossa, ele é muito animal mesmo, criando estratégia, vai pro inferno. Tá. Não, cara, ainda tem um Shadow Rider Calyrex V pra alocar energia especial em estádio. Então, tipo assim, é muito bem bolada a estratégia aqui, viu? Falar pra você. Aí, tipo, eu fiquei impressionado. Como a engine dele funciona em torno da Kirlia, que ele usa 4 routes, 4 Kirlia, a Kirlia é basicamente um Cinccino da vida, né? Ele descarta uma carta e compra 2 cartas. Então, se você tiver tipo 3 Kirlias e o Gengar, você move 8 contadores, 2 pra cada um. Cura com a Tisarina, então você cura 20 de cada um. Mais 20 do V1, então você já curou 100 só nessa brincadeira. Aí você pode dar, sei lá, Scoop Up na Tisarina, voltar a Tisarina pro banco e fazer de novo. Fazer de novo. Se você quiser curar muito, né? E o próprio ataque do Mew já cura também. Sim. Cura 200. Cara, e a gente teve aqui o Mew VMAX, que ficou em segundo lugar. Aquele Mew VMAX padrão, com Meloetta e Fusion Strike Energy, um monte de item, né? A lista bem interessante. E com a Forest Sealstone, né? A carta do terror dos juízes do like, né? Aquela questão de pode usar no PF, não pode usar. Então, Mew, por padrão, né? Tá levando essa Forest Sealstone e perdeu pro Palkia. E eu chutaria que ele perdeu no lock de item, né? Por nada não, mas... É capaz de ter sido assim mesmo. Não duvido que nada que tenha rolado um lockzinho de item no começo do jogo, não conseguiu desenvolver, né? Porque até olhando aqui, ó, vai Melony, vai energia de água, tem a Speed Energy. Então, por exemplo, o Vikavolt conseguiria fazer lock no T1, por exemplo. Facilmente. Então, fica aí, né? A dúvida, essa aqui infelizmente eu não consegui assistir, nem essa, nem a de Brisbane, né? Brisbane acho que nem teve transmissão, né? A gente só ficou sabendo depois do resultado, é de madrugada também. Mas vamos para Brisbane, né? Brisbane, que é o torneio que geralmente a gente vê coisas mais diferentes, e dessa vez não decepcionou. Não decepcionou nem um pouco, porque a gente teve o top 8 mais curioso na história. A gente noticiou vários programas para trás, um top 8 com 8 baralhos de Palkia, né, lá em Brisbane, acho que não foi em Brisbane daquela vez, mas na Oceania, né, e dessa vez a gente teve um top 8 bastante diferenciado. Então, ó, de baixo para cima, eu vou falar os baralhos do top 8 para que vocês entendam por que Brisbane não decepciona. Em oitavo lugar, Aron Stringfellow, da Austrália, com Yveltal Control, o mesmo deck, né, bem próximo, pelo menos, do que o Sander usou no live. Em sétimo lugar, Shawn Murphy, também da Austrália, com Lugia Archeops, padrão. Em sexto lugar, Akira Hara, da Austrália, com Mew VMAX, com Genesect. Em quinto lugar, Brent Tonison, com Lugia Archeops. E aí começa a surpresa. Em quarto lugar, Lewis Stevens, da Austrália, com Yveltal Control. Em terceiro lugar, Anthony Furney, da Austrália, com Duran. Em segundo lugar, Joel Suryadi, da Indonésia, com Fluffy Box. E em primeiro lugar, Tim Franklin, da Austrália, com Inteleon Frosmoth. Olha, nada poderia ter me preparado para esse momento. Nada também. Inteleon Frosmoth no top, ganhando o torneio. Eu achei muito, muito curioso. A Fluffy Box também muito interessante. Duran, cara, Duran que é um baralho assim tão curioso, tão interessante, pegando o terceiro lugar num regional, também não esperava. Eu também fiquei muito surpreso de ver esse Vulpix na lista do Inteleon, campeão. Eu achava que ele teria um espaço maior no formato, talvez tivesse uma estratégia melhor pra jogar. E pelo lock que ele causa também, né? Ele dá aquela atrapalhada. Mas tô esperando sair uma lista decente. Cara, eu achei bastante interessante essa lista aqui. Vou falar pra você, o Vulpix e o Vulpix V-Star eu não esperava, mas tem o Raisco, tem o Drapion V. E até sobre essa lista aqui, eu até quero puxar aqui uma mensagem. A gente recebeu uma mensagem de um ouvinte já
posso dizer que é um ouvinte clássico aqui do Dragon News, sempre comenta, mandando mensagem pra gente, que é o Augusto Grover. Ele falou que a gente falou mal da geleia de emergência, né, no podcast das cartas dos trailers da coleção nova, e o que aconteceu? Tá lá, no top de Stuttgart tinha um baralho que usava, e ganhando o Regional de Brisbane com o quê? Geleia de emergência. Por quê? Né? Porque o Articuno, só pra explicar, né? O Articuno, que é um dos principais atacantes desse baralho, por 2 energias de água, ele bate 70, paralisa o Pokémon ativo do oponente e causa 50 de dano a si mesmo. Como ele tem 110 de vida, ele conseguiria dar 2 ataques desses antes do terceiro nocautear o próprio Articuno. E aí entra a geleia de emergência, que ela triga, né, depois desse segundo ataque, e cura a vida do Articuno, permitindo que ele continue batendo. Então, tá aí a geleia de emergência ganhando o torneio, e a gente falou mal dela, e ele fez questão de lembrar disso, né? Até brincou dizendo que a gente tinha que criar um quadro, o Mordendo a Língua, pra gente comentar aquelas cartas que no preview a gente falou que eram ruins e acabaram se revelando boas, né? É uma excelente ideia. Eu falei que, bom, eu sempre digo, né? Eu falo mal da carta, e o que acontece quando eu falo mal dela, eu vou perder pra ela no online, né? Porque eu cantei a pedra do Lug aqui e muita gente discordou da minha pessoa. Assim como eu cantei a pedra do Palkia também. Pedra do Lug. Que o Lug ia jogar muito por causa do Archeops. Ah não, ia ser difícil, que não sei o que não vai. Ele vai. O Palkia foi a mesma coisa. Eu sei que o Palkia agora... O Palkia foi roubado desde que saiu, né? Palkia... Então, mas eu falei que o Palkia jogaria com... Palkia não. O outro lá, o Kyurem. Ah, sim, o Kyurem sim. Kyurem... Falei que jogaria com o Palkia. Teve um momento que jogou com o Palkia. Falei até que jogaria sozinho. E eu gosto mais do Kyurem sozinho do que o Kyurem com o Palkia. O Palkia ali de suporte. Tem surgido umas listas dele sozinho. Agora é meio difícil, né? Com o jeito que tá jogando agora é meio complicado dele rodar bem. Mas eu canto a pedra, o povo não acredita. Acredita, mas não vai. GH, esse baralho aqui Interior Frostmoth, sua cara, hein? Pô, O baralho inteiro custa, sei lá, R$50. é pior que a minha cara mesmo, cara. E eu insisti muito em Frostmoth na minha vida de Pokémon. Puta merda, acho que nunca teve um deck que eu insisti tanto quanto o Frostmoth. Cara, e você chegou a dar uma olhada nessa Fluffy Box aqui? Olhei. Achei bem interessante essa Fluffy Box aqui, ó. Mesma estratégia do... Sabe o que é engraçado? Do Articuno. Que mais da metade desse deck da Fluffy Box já existia. Sim. Eu tenho um amigo que tá jogando, só que usa foco maior em usar o Zekrom, não usa o Regieleki e acho que nem muito os Zapdos não, Sim, e sempre foi um deck chato, cara, quando você consegue montar os Fluffy. Então, e pior que fui eu dei ideia do amigo jogar, eu falei, pô, é um deck barato, joga com ele. Eu dei essa ideia, esse e o Regi. Aí ele foi pra esse lado, porque ele gosta desse estilo. Curtiu pra caramba, é o deck que ele mais tem jogado. Não, é da hora, cara. Eu achei interessante nesse Fluffy Box aqui o seguinte, tá? A estratégia tem a mesma questão dos hábitos, né? Daquele Intellion Frostmoth, né? A diferença é que, pelo menos esse que ficou em segundo lugar não leva a geleia de emergência. Então, sei lá, às vezes a derrota veio por causa disso. Mas o Zekrom bate 130 e causa 60 em si mesmo. Você tem outro atacante que é o Regieleki, que vai no Regi, que dá 120 e depois 40 em 2. Você tem o Snorlax, que dá 180. Você tem os Zapdos para aumentar o dano dos seus Pokémon elétricos básicos. Você tem o Raikou V, compra a carta e bate de acordo com o banco. E aí o grande pulo do gato pra mim, que é o Medichan V, cara. Você pode dar Medichan e ganhar turno extra, que é essencial nesse baralho aqui pra você, né, ganhar tempo em relação ao seu adversário, né? Opa, deixou aquele bichinho ali por 20, faz o Medichan, ganha um turno extra e continua na frente do seu adversário. Gosto muito dessa ideia, sabe? O que mais? Vocês chegaram a dar uma olhada nas outras listas aqui. O Duran, bastante interessante. Enfrentei um Duran muito parecido com esse aqui no Team Challenge. Eu achei só estranho que não vai Manaf. Não sei se é porque não falta espaço no banco, mas... Não, eu não sei lá. Se é muito espaço no banco, não. Talvez ele não esteja preocupado mesmo em tomar dano no banco. Até porque não tem muita coisa que bate no banco atualmente. Acho que não tem muita coisa que bate no banco atualmente. Então meio que não tá muito preocupado em proteger o banco agora. E eu gosto da ideia do Peônio, que o Peônio já permite você buscar o que você precisa naquele turno e adianta muito o jogo do Duran. Você pode até deixar o oponente começar, que aí Peônio, você pode buscar um Battle of Pass e, sei lá, mais alguma outra carta, tipo um
Yellhorn, Battle of Pass, e o Radiante Venusaur tá aí pra comprar mais cartas no fim do turno. Bem legal, sabe? Tô até pensando em copiar isso aí pra testar depois. Copiar e vida, acho que vale a pena. Essa listinha aqui é bem da hora, eu achei bem bacana. Pilcomuku é legal, o Radiante Venusaur eu realmente não esperava, bastante interessante. Bom, era isso, gente. A gente teve, se quiser, a gente pode dar uma repassada rapidinho aqui. Na Champions League de Kyoto, outro torneio que aconteceu, a gente só tem um top 4 dela. Também um top 4 bem diversificado, né? Um Lost Box, um Eternatus Weezing, veja só você, Lugia Archeops e o campeão que foi Regigigas. Regigigas sempre foi um deck legal, né, cara? Regigigas, cara, Regigigas é muito amorzinho. Uma lista, inclusive, bem parecida com a que eu usei. Engraçado usar 3 Regelec, né? O cara tá querendo mesmo bater em Lugia e forçar ainda esse aqui é o que bate. É o 120, 40-40. Então, mesmo assim, ainda deixa já um bichão machucado no banco e é muito legal isso daí. Não, então, o legal desse Regelec aqui é que, por exemplo, se o seu adversário de Lugia, né, não tá com a Manaf, você precisa dar choice só pro primeiro. Você vai dar 150 no primeiro na fraqueza, 300 nocaute, e você já vai botar 40 no próximo Lugia, já nem precisa mais da faixa pra nocautear ele, sabe? É verdade, ele bate 240, fecha o dano. Assim, Exatamente. na verdade o cara nem vai montar 2 Lugia, vai montar só um. Isso é. Às vezes acontece, né? O cara tem um AVC, né? Baixa um segundo Lugia. A partida que o deck me traiu, que eu falei, foi uma em que aconteceu o seguinte: eu perdi na moeda, meu adversário escolheu começar de Lugia. Ele fez o rolê dele e passou com o Lugia V na frente. Cara, rushei o deck, Regelec, energia, choice, morre Lugia, 42 no banco. Aí ele foi forçado a baixar outro Lugia, vem Lugia, morre Lugia. E aí eu ganhei o game 1. No game 2 o baralho traiu e no game 3 também? Traiu, mas assim, esses são detalhes. Nesse caso aí, quando o Lugia já tá na frente, você tem a chance de matar antes de evoluir, aí compensa mesmo. Não, tem que ser, cara, tem que ser, senão você não consegue jogar depois. Eu achei bastante interessante essa listinha aqui, e eu vou falar pra você, eu não esperava Eternatus, hein, cara, sério mesmo. Eternatus no top 4 com o Weezing de Galar. Tá aí uma parada que eu não esperava. Tá aí um negócio que eu não esperava não, cara. Eternatus padrão, faz Eternatus, tem o Weezing, tem Crobat VMAX e fé, né, porque... fé e caldo de cano. Bem... Encerramos as notícias, né? Falamos dos torneios recentes. Podemos ir para o Rolling da semana? Podemos. Bom, vamos lá. Podemos ir, Jagão? Tem mais alguma? Não, podemos. Então beleza. O Rolling que eu deixei na semana passada tinha a ver a interação do Corviknight VMAX com o Weezing de Galar. Né? O Corviknight tem aquela habilidade Lustrous Body que previne, né, os efeitos das habilidades dos Pokémon do seu oponente causados sobre ele. E o Weezing tem a habilidade Gás Neutralizador, que tira as habilidades do oponente. E aí, o que acontece? E a resposta é bem simples. A habilidade do Corviknight, ela vai ter precedência sobre a habilidade do Weezing, não importando qual deles entra em jogo primeiro. Então, fez o Corviknight, ele sempre vai ter a habilidade dele em relação ao Weezing. A não ser que você, né, consiga... Você vai ter que desligar essa habilidade de outra maneira, por exemplo, com Path to the Peak. Mas o Path to the Peak saiu, a habilidade do Corviknight continua tendo prevalência sobre a do Weezing. Na semana que vem, a pergunta que eu deixo tem a ver com a Zebstrika. Talvez vocês devam lembrar que teve um deck que foi bastante jogado até no Mundial, que usava aquela Zebstrika Rapid Strike, né? Que ela dava um dano maior se algum outro Pokémon Rapid Strike atacou no turno anterior. E aí eu quero saber, se eu fiz uma Zebstrika atacar, ela foi nocauteada e eu trouxe essa mesma Zebstrika de volta usando a habilidade do Zoroark Baby, aquela Phantom Transformations, o que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
Olá, pessoas que habitam os confins da internet. O GH teve problemas técnicos na finalização do cast. Logo, o encerramento dele não foi gravado. As redes sociais dela estão inclusas na postagem desse cast. Até o próximo episódio. Falou. Valeu, pessoal, eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Muito obrigado por ter acompanhado o cast de hoje. Não esquece de comentar, deixar uma mensagem aí pra gente interagir, que é sempre muito legal poder ter o contato com vocês, beleza? Eu fico por aqui, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram em @JoãoAlcim. Também pode seguir o Dragon News Podcast em todas as redes sociais em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail, quer mandar uma sugestão, uma crítica, um elogio, pode mandar lá para dragonnews.podcast@gmail.com, que a gente vai ficar muito feliz em ler e te dar um retorno. É isso aí, até semana que vem.